a 0, mas tem jogo do Flamengo mais tarde, entendeu? Então, tá tudo bem. Uma satisfação muito grande em que, nessa data de 17 de abril, nós recebemos aqui o professor José Miguel, mais uma vez, nessa parceria aqui da Somerge, AME/Barra e SOMEI, né, que já virou uma coisa muito importante no estado do Rio de Janeiro e alguns bairros do Rio de Janeiro também, que é aqui da nossa capital. E a parceria com o professor José Miguel é uma coisa muito importante. E essa palestra especificamente é um dado muito preocupante, porque todos nós sabemos, né, que o médico é um profissional visado, né, na Receita Federal. Todos os cuidados devem ser tomados em relação a isso, né? Eu falo aqui também médico, falo também dentista, né, que é uma outra área que também tem muito disso, né? Mas então eu quero agradecer em meu nome, em nome dos colegas da Somerge, em nome dos colegas da SOMEI. Eu vou passar para a doutora Célia, que é a nossa presidente da AME/Barra, né? Mas eu queria deixar o detalhe aqui antes de mais nada. Esse tema, coisas que suscitam muita dúvida para a gente, tá, professor? Tá em relação ao livro caixa, o que pode, o que não pode, aquela coisa prática do dia a dia, entendeu? Se o senhor puder falar em relação a isso, aquela coisa de recibo, né? Recibo numerado, recibo não numerado, essas coisas todas, como é que é a importância disso tudo, tá bom? Eu agradeceria muito. E ao mesmo tempo eu vou falar aqui. Eu estava, à época, diretor do Hospital do Corpo de Bombeiros, ali no Rio Comprido, e estava em época de imposto de renda. E estava tudo na mão do meu contador, né? E, cara, eu saí de lá, nesse dia eu estava dirigindo, dentro do túnel Rebouças ele me liga. Olá, Rômulo, tudo bem? Tudo bem? Ah, acabei teu imposto de renda. Eu falei, ah, que ótimo, bacana. E aí? Aí ele falou, quanto eu tinha que pagar de imposto de renda? Eu sou um bronquítico crônico, né? Um asmático terrível. Amigo, fiz broncoespasmo dentro do túnel. Eu tive que parar na lagoa para usar bombinha para sair da crise. Então, professor José Miguel, pode levar meu caso à frente aí, porque foi fato, eu estou dando testemunho do que imposto de renda pode fazer. O estresse é tão grande que eu entrei em crise de bronquite. Eu vou agradecer mais uma vez e vou passar aqui para a doutora Célia para as boas-vindas da sequência. Mais uma vez, muito obrigado e agradeço a todos que estão presentes nessa sala. Acho que vai ser uma palestra muito importante, muito elucidativa para todos nós. E quero agradecer o apoio da Simone, nossa assessora executiva. Quero agradecer o Bruno, né, da SOMEI, por sempre estar intermediando muito bem isso. Quero agradecer o André, da Somerge, e eu vou passar a palavra agora para a doutora Célia. Muito obrigado, uma boa aula para todos nós. Boa noite a todos. Vou falar muito rápido. Primeiro, agradecer Zé Miguel, que é um grande parceiro, um professor de direito tributário, que está sempre conosco, trazendo informações atualizadas, e é o que ainda há pouco nosso presidente da Samerg, Rômulo, comentou. Nós precisamos cada vez mais ter orientações práticas, e você, Zé Miguel, sempre traz isso para a gente. E eu tenho sempre muitas dúvidas, sempre tem alguma novidade que podemos inserir. Nós trabalhamos com pessoa jurídica, pessoa física, onde que podemos jogar alguma coisa que nos favoreça, enfim. E eu agradeço a presença dos colegas, alguns aqui da diretoria da Somerge, fico feliz de alguns colegas da AME/Barra, a da SOMEI também, e fiquem sabendo que hoje, quando nós falamos hoje, durante a gestão do nosso presidente Rômulo, nós vamos ter à noite, geralmente às quartas-feiras, eventos online para atualização do médico, pelo menos uma vez por mês. Então, fiquem atentos ao nosso site, que nós vamos divulgar sempre um tema pertinente ao nosso dia a dia. Muito obrigada e vamos a médico e imposto de renda. Com você, Zé Miguel. Obrigado. Se não estiver me ouvindo bem, eu agradeço que informe, porque eu estou com dois computadores. Como existe a lei de Murphy, e eu acredito muito nela, pifou o som de um computador e o outro está sem o vídeo. Então, eu estou com som num computador e vídeo no outro. Então, vamos lá, senhores.
é natural que o médico ele tenha um pouco de medo e talvez um pouco de pavor sobre o imposto de renda, até porque o imposto de renda no Brasil ele foi sendo modelado ao longo das 2 últimas décadas justamente para a profissão médica. A Secretaria da Receita Federal ela cisma de falar que é para o pessoal da saúde, mas não é não, é para o pessoal, é para os médicos mesmo. Isso é muito fácil de entender, porque a profissão médica é a que mais cai na malha fina no Brasil, profissão, e também é, segundo a FGV, a profissão mais bem remunerada do país. E também, pasmem, segundo a Secretaria da Receita Federal, se quiser, eu posso passar essa estatística para vocês depois, é bem interessante, o médico é a profissão mais bem paga per capita do país. Eles só esquecem de dizer que o médico também é a profissão que mais trabalha em horas continuadas do país. O médico também é considerado uma das profissões que tem o maior estresse psicológico do país. E assim sucessivamente. São recordes e recordes e recordes que a profissão médica bate. E tem um significado muito fácil de entender por que o médico cai na malha fina tanto. Ele cai na malha fina tanto porque a maior parte dos médicos cisma em fazer a sua própria declaração de imposto de renda. E eu acho isso engraçado, porque na hora de emitir uma nota fiscal, o médico normalmente não emite a sua nota fiscal, ele dá para a secretária, para a recepcionista, emitir uma nota fiscal que, se tiver um erro, dá uma multa cavalar, ou se tiver mal emitida, pode causar uma exclusão do Simples ou algo assim. Mas ele, muitas vezes, faz a sua própria declaração de imposto de renda, que é a maior fonte de informação fiscal do país das pessoas físicas. Ou seja, é um tratamento muito perigoso, que demora um ano inteiro. Ao contrário do que muitos pensam, declaração de imposto de renda não é digitação nem datilografia, não é simplesmente pegar um monte de documento e tacar dentro de uma fonte de informações. É uma preparação para uma diminuição de desembolso financeiro relacionado a tributos e uma organização patrimonial relacionada ao seu crescimento saudável. E por causa disso, o médico acaba meio que perdendo essa grande chance de crescer seu patrimônio de forma adequada, fazer uma sucessão patrimonial de forma adequada e ter uma relação com o fisco de forma adequada. E por que eu fiz essa introdução um pouco diferente dos nossos outros encontros? Porque este ano nós temos 5 alterações na declaração de imposto de renda. E é engraçado, eu vou falar as 5, parece que são sutis, e não são. A primeira alteração da declaração do imposto de renda se refere ao teto máximo de rendimentos isentos, que, pasmem, eles subiram o teto máximo de rendimentos isentos e não tributáveis, que passou de 40 mil, pasmem, para 200 mil. 40 mil para 5 vezes mais. Ao invés deles aumentarem as deduções do imposto de renda, eles aumentaram o teto de isenção, ou seja, eles criaram um norte, daqui para cá eu não quero fiscalizar, não me interessam pobres. Ao invés deles aumentarem a dedução do imposto de renda para os contribuintes que estão lá botando dinheiro no governo. Primeira alteração. Segunda alteração. A segunda alteração, ele traz o seguinte: no final do ano de 2022, referente à declaração de 2023, a isenção dos bens a causar a não obrigatoriedade da declaração era R$200 mil, e eles aumentaram para 800. Então, quem tem uma propriedade de 800 mil e não teve rendas, até 800 mil não precisa declarar mais. Segunda alteração, ao invés de causar uma dedução, eles aumentam o teto para não declaração. Eles estão separando o foco. Pobres, para ele, quem não interessa, de quem interessa. Quem interessa não recebeu um benefício. Quem não interessa, só benefício. Aí foi a segunda alteração, então, eles procedem da mesma forma. Terceira alteração, ampliação da disponibilidade da declaração pré-preenchida, que antes precisava do certificado maior linha, agora pode ser o certificado prata. Então, eles estão aumentando a capacidade das pessoas terem a declaração pré-preenchida para declararem mais rápido e mais assertivamente. Mas nenhum benefício fiscal. Todos esses itens, senhores, estão no site da Receita como se fossem benefícios ao contribuinte, hein?
E eu gostaria de saber que benefícios são esses. Quarto item, aumento do limite de doações. Então, até então, a gente tinha doações de 4%, 2%. Então, eles aumentam 7% para doações de... Escuta o que eu vou dizer. Aumentaram para 7% o limite de doação para projetos esportivos, 1% para projetos de Programa Nacional de Apoio à Oncologia. Gente, o esporte é mais importante que a saúde no Brasil. Vocês pensam, é 7 vezes mais importante incentivar o esporte no Brasil, projetos incentivados, do que direcionar projetos dedutíveis do imposto de renda para o desenvolvimento da pesquisa da oncologia. Vocês estão percebendo a visão do país? A visão do país é essa. Então, estamos nessa quarta e temos a quinta. A quinta, como vem sendo feito há 4 anos, é a identificação mais clara dos investimentos em criptoativos. Se os senhores forem aos anais das nossas palestras, vão se lembrar que em 2002 ou 2001, eu falei, prestem atenção nos criptoativos, porque a Receita Federal está caindo de pau em cima. Ele não consegue identificar quem tem criptoativos, não é rastreável. Agora, quem não declarar e vender está entrando no canal vermelho da Secretaria da Receita Federal. Resumindo, as 5 alterações são para controlar mais as pessoas e não dão, nenhum deles dá benefício nenhum ao contribuinte que paga, que coopera, dá benefício para a Receita Federal, dando um corte, um norte para separar quem não tem interesse e dá incentivos que não fazem tanto sentido assim. Essas foram as alterações da Secretaria da Receita Federal e, se vocês se lembrarem, as alterações do ano passado, quem recebeu rendimentos isentos até 40 mil em durante o ano não precisava declarar, em Bolsa de Valores, e as propriedades tinham aumentado de 200 para 300 mil. Ou seja, eles vêm procedendo sempre as alterações no mesmo caminho. No ano passado, a grande alteração, ano passado e ano retrasado, foi renda variável, investimentos no mercado financeiro. Por isso, tomem cuidado com eles. O nosso encontro hoje é sobre imposto de renda, mas eu vou chamar a atenção dos senhores sobre 4 pontos que falamos sobre a reforma tributária. O primeiro, não caiam na lorota de que quem teve liminar que lhe garante tributação incentivada da uniprofissionalidade, tributação incentivada de equiparação hospitalar, não pode ser fiscalizado. Lorota, desde 2007, o STJ e o STF também se pronunciou a favor de que tudo que a Receita Federal entender que deve ser fiscalizado, pode ser fiscalizado mesmo com liminar. Liminar não garante a impossibilidade da Receita Federal fiscalizar. Liminar garante o direito a que a Receita Federal obedeça à estrutura de fato da liminar. Agora, se uma liminar não traz a estrutura de fato, pode-se existir a fiscalização. Segundo ponto, este ano tivemos uma empresa do setor de saúde excluída do Simples Nacional por determinação do CARF, mantendo uma autuação de 4 milhões de reais, uma empresa que era do Simples Nacional e que terceirizava sua mão de obra. Eu fui olhar o primeiro vídeo que eu postei sobre essa matéria. Cuidado aqueles que têm empresas do Simples Nacional e que hoje têm cessão de mão de obra em clínicas, consultórios terceirizados e hospitais. Não pode terceirizar sua mão de obra. O CARF determinou isso, Conselho de Contribuintes, não façam isso. Terceira observação, ótima, para os médicos. A telemedicina foi entendida pela Secretaria da Receita Federal e obedecida ao entendimento do CARF de que a telemedicina gera deduções em livro caixa. Então, se os senhores têm um sistema de telemedicina em casa, atendimento, gastam, investem dinheiro com ele, é 100% dedutível do livro caixa. E, por último, quarto ponto, quem hoje está como sócio de sociedades em propósitos específicos,
Estima-se que sejam mais de 15 mil médicos só na região Sudeste. Quem está como sócio em sociedade de propósito específico, principalmente aqueles médicos que prestam serviços em UPAs, serviço público, cuidado, a sociedade de propósito específico foi considerada ilegal pelo CARF, pela Receita Federal, e mantido o entendimento pelo CARF. Então, esses pontos não têm exatamente direção com o imposto de renda, mas têm direção com a medicina, vão causar uma avalanche na medicina. E então iniciamos o nosso entendimento sobre o imposto de renda, em que a base do imposto de renda é a busca por recursos públicos para o erário público suportar as suas despesas. É a maior fonte de receita da Secretaria da Receita Federal referente às pessoas físicas. O governo federal, segundo o IPEA, no ano passado fechou com déficit público de 234 bilhões de reais. No ano anterior, superávit de 60 bi. Estamos falando de 300 bilhões de negativo de caixa. Os senhores acham que a Secretaria da Receita Federal vai ou não vai buscar recursos através da declaração do imposto de renda? Não há dúvida que esse ano vai ser o ano da maior malha fina do país. Tem que se tapar esse buraco, tem que se aumentar a arrecadação. Então, por que não buscar na medicina a maior renda per capita do Brasil e que pode cair na malha fina tanto na declaração do médico quanto do paciente? Porque a saúde é a única dedução 100% permitida no Brasil. Então, esse cenário brasileiro é totalmente favorável ao fisco e totalmente desfavorável ao médico. Algumas informações importantes, então, quanto à Secretaria da Receita Federal. Qual é a alteração para 2024? Doutor Rômulo falou sobre a emissão do recibo, então não se preocupem mais, porque a partir de 2025, todos os recibos emitidos por médicos, pessoas físicas, têm necessariamente que ser emitidos por um sistema unificado da Receita Federal no site dela. Foi a notícia que tivemos no mês passado. A Receita Federal, então, passa a controlar o médico no consultório. A tributação sai no consultório. Ai do médico que não usar o sistema da Receita Federal. Ora, no ano retrasado, a Receita Federal determinou que todos os médicos que têm livro caixa teriam que colocar as suas despesas no sistema de livro caixa oficial da Secretaria da Receita Federal, fica lá no site. Agora, a emissão do recibo vai ser lá no site. Ou seja, bem-vindo ao mundo da sociedade do fisco. O fisco é seu sócio. Antes dos senhores chegarem em casa e cumprimentarem a sua família, boa noite, querida, querido, boa noite, meus filhos, e dizer, ai, ganhei R$1.000 hoje. O fisco já sabe quanto você ganhou. É isso. Agora, estamos com um sócio dentro do consultório, a partir de 2025. E vão me dizer que o médico não é o foco da fiscalização federal? Por favor, né? Ah, tá bom, é o enfermeiro. Ok, tá ótimo. Eu finjo que eu acredito. Bem, o governo federal não vem aumentando a tabela do imposto de renda desde 1996. E segundo a própria Receita Federal, se nós hoje fôssemos atualizar a tabela, a isenção seria 4.889. A Receita Federal, então, além de não aumentar a dedução, além de não reajustar a tabela, passou a determinar o seguinte: eu quero fiscalizar os profissionais liberais através dos seus clientes, mais especificamente na medicina, dos seus pacientes. Então, os senhores sabem que existe a DEMED, que entrega para a Receita Federal tudo que se refere da pessoa jurídica para a pessoa física, medicina, pessoa jurídica para a pessoa física, agora recibo automático. Então, estamos chegando ao ponto de tratar as pessoas físicas iguais às pessoas jurídicas. Os médicos, então, passam a ser obrigados a informar tudo ao fisco online, a partir de 2025. Então, essas foram as principais alterações que tivemos na medicina. E a principal alteração escondida, que ninguém vê,
é que eles passam a fiscalizar o médico através do seu paciente. Então, eu não emiti um recibo através do sistema online, mas o paciente fez a dedução do recibo que recebeu do médico na declaração do imposto de renda. Quem vai ter que provar que o recibo é verdadeiro? O médico. Inverte-se, então, o ônus da prova. Antes o paciente tinha que provar, agora o médico tem que provar que aquele recibo ele não é verdadeiro. Okay? Então, vamos lá. E por que eu digo que dentro da Secretaria da Receita Federal não temos benefício nenhum? Porque a Receita Federal já anunciou que o imposto sobre a renda ele incide sobre todos os rendimentos do capital e do trabalho, ou então da combinação de ambos. O que é do capital? Aluguéis. Hoje eu achei engraçado, eu tenho um cliente médico que ele tem 40 e poucos apartamentos no Airbnb. Está ganhando bem. Os apartamentos eram sucateados. E, de repente, surge o Airbnb. Então, ele reforma os apartamentos aos poucos e passou a alocar praticamente todos. E o interessante é que a maioria é para pessoas que não moram no Rio de Janeiro. E aí ele vira para mim e fala assim, eu não vou declarar todos, porque o Airbnb não declara, não informa a Receita Federal. Senhores, informa sim, de forma indireta. Como é que a Receita Federal tem essa informação de forma indireta? Através do e-financeiro. Todas as vezes que o Airbnb cruza dinheiro de um cliente pela conta do Airbnb, ele sabe exatamente de quem veio e para quem foi. Então, ele faz uma regra de 3. Ele sabe qual é a comissão do Airbnb. Então, tome cuidado com aluguéis, renda de capital. Aluguéis caem na malha fina. E a renda do seu trabalho também. Tome cuidado, por exemplo, com rendas indiretas, benefícios indiretos, congressos, etc., em que o dinheiro circulou na sua conta, você tem que anunciar essa renda na sua declaração de imposto de renda, na página de isentos, e pedir para quem lhe depositou declarar isso em DIRF. E qual é o grande segredo para não cair na malha fina, senhores? Primeiro, saber que tudo que cruza na sua conta tem que ter um reflexo na declaração de imposto de renda. É assim que a Receita faz. Qual é o cálculo médio para você cair na malha fina? Se por acaso tiver em torno de 20% ou mais de recursos não declarados, você vai cair na malha fina. E qual é o segundo grande segredo? Evolução patrimonial. Tudo que é patrimônio é cruzado na declaração de imposto de renda, eu já vou falar sobre isso. Então, a declaração de imposto de renda não é uma declaração de imposto de renda, é uma declaração de patrimônio. A principal página que temos que ter preocupação é a página do patrimônio. A evolução do patrimônio sem recursos é malha fina certa. É enriquecimento ilícito. Então, tomem cuidado com essa página. Então, como é que funciona essa matemática? Existem as origens de recursos, que são aquelas 4 páginas iniciais. Tributação, rendas tributáveis recebidas de pessoa jurídica, renda tributável recebida de pessoa física e do exterior, a qual a gente coloca o livro caixa, renda de isentos, renda de tributação exclusiva na fonte. Soma essas 4 páginas juntamente com empréstimos e doações, tem que dar um valor superior à evolução do patrimônio somado às suas deduções na página de pagamentos. Se não der, você vai cair na malha fina. Então, essa é a principal forma de se cruzar na malha fina. Qual é a outra? Indireta. Exemplos. Cruzamento de declarações com inconsistências, quando você não declara algum valor de um plantão, de algum rendimento de uma pessoa jurídica, e crescimentos patrimoniais, principalmente, em que você se esqueceu de colocar ali. Comprei um carro e não coloquei. Caiu na malha fina, o Renavan vai para a Receita Federal agora. Declarações com muitas deduções, acima também, a Receita Federal gosta dos 20%, acima de 20% de toda a sua renda. Se você tiver sobre toda a sua renda acima de 20% de deduções dedutíveis, você vai cair na malha fina. A ausência de fontes pagadoras, tanto de pessoas físicas e jurídicas, você cai na malha fina. E, principalmente, cuidado com o seu CPF. Você deu o CPF,
para qualquer local, a Receita Federal sabe onde você esteve, o que você foi fazer, etc. Existem cruzamentos de DIRF, declarações de pessoas jurídicas pagas a vocês, parte de saúde, DEMED e livro caixa, parte de circulação de moeda, é financeiro que tem lá a Decred de cartões de crédito, a CBE, que é capitais estrangeiros no exterior, se você tem investimentos ou patrimônio no estrangeiro, e depois a patrimonial, que é a de MOB e a DOI. Tudo que você tem, compra ou aluga de imóveis, as imobiliárias e os cartórios declaram à Receita Federal o que você comprou ou o que você recebeu. A declaração de imposto de renda tem que ser entregue até o último dia útil de maio. E existem dois modelos. A primeira, a que você pode, não é deve, pode deduzir abatimentos legais. Não são todos, são os legais, limitados a 16.754 ou 20%, dos dois o menor, 20% da receita. E existe uma dedução, essa declaração que deve ser comparada na parte inferior da declaração do imposto de renda, que ficam as duas. Em cima fica a declaração com deduções e embaixo a declaração com 20% de deduções limitada a 16.754. Faça esse exercício. Se você tem declarações em conjunto, faça separadas, faça junta com os filhos, com a esposa, etc. Porque muitas vezes você se engana. A Receita Federal, ela aumentou a dedução, é muito engraçado. Vocês ouviram de forma clara o governo anunciar que aumentaram a tabela de deduções. Mentira, não aumentaram. Observe a palavra que eu vou utilizar. Eles atualizaram a primeira faixa. A primeira faixa era R$ 1.903, até R$ 1.903 mensais, ninguém precisava declarar, era zero. Eles atualizaram para 2.112, que está muito longe dos R$ 5.000. O resto continua igualzinho. Então, não afetou nenhum dos senhores, não afetou a mim, nenhum dos seus familiares, ninguém. O que eles atualizaram? A tabela dos miseráveis. Quem ganha até R$ 2.903, agora, 2.112, não precisa declarar, porque não precisa pagar imposto de renda. É miserável, segundo a Unesco. Segundo a Unesco, abaixo de 1.500 e poucos dólares, família de marido, mulher e 2 filhos, é miserável. Lembrando que o dólar está 5 e pouco. Então, estamos falando de perto de R$ 7.000. Abaixo disso, para a Unesco, é miserável. Então, a tabela do imposto de renda compreende miseráveis no Brasil. O outro ponto que eu chamaria a atenção dos senhores é fundos investidos. Tomem cuidado, porque fundos de renda fixa são tributados em até 180 dias em 22,5%, em até 360 dias em 20% e em 17,5% até 720%. Acima de 720 é que vale a pena dias investidos, é 15%. Abaixo disso, renda fixa e renda variável, a tributação é quase igual. A renda variável você pode abater resgate de até R$ 20.000 ao mês, por enquanto, depois da reforma tributária não vai poder mais, e não paga nada. Então, não se iluda, porque a renda variável, ela muitas vezes é melhor do que a renda fixa nesse sentido. Porque a médio e longo prazo, a renda variável, a tendência é crescer. A renda variável é ações, pessoal. Tá? Então, eu acho que todo médico tinha que ter um bom consultor de investimentos do lado. É o grande problema dos médicos de mais de 60 anos hoje. Os médicos atuais, que têm hoje 45 para baixo, tiveram o privilégio de ter hoje possibilidade de ter uma previdência privada. Os médicos acima dessa idade não tiveram, não existia isso. Existe a previdência privada 100% dedutível do imposto de renda e até 12% da renda. Então, se eu sou uma pessoa que tem, por exemplo,
hipoteticamente, ganho, até base percentual redonda, R$ 100.000, até R$ 12.000 eu posso investir em previdência privada. Não vou pagar nada de imposto de renda. Significa o quê? Que o governo paga essa previdência privada com a dedução do PGBL. Você tem 1/3 da sua previdência bancada pelo imposto de renda. Os médicos mais novos têm esse privilégio, os mais antigos não têm. Os médicos mais novos estão acostumados ao mercado de investimentos. Os médicos mais antigos são tradicionais e têm pânico do mercado de investimentos, não é isso? Só que os médicos mais novos vão chegar aos 60 anos podendo se aposentar tranquilamente. Porque se eles investirem R$ 1.500 por mês, sabem quanto eles vão ter de fundo? Em torno de 4 milhões. Sabe quanto rende um fundo de 4 milhões hoje? R$ 400.000 mal investidos ao ano. Ele não precisa mais trabalhar. Se ele for uma pessoa normal, que vive com R$ 40.000, R$ 50.000 por mês. Os médicos mais antigos têm que trabalhar porque não tem isso. Então, senhores, eu chamo a atenção para o mercado de investimentos, por favor, que também tem a ver com o imposto sobre a renda. Hoje, a dedução por dependente é R$ 2.275. Há anos é esse valor. De instrução, R$ 3.561 por ano. De PGBL, 12% da sua renda bruta tributada. E despesas médicas ilimitadamente. Então, senhores, tem que fazer cirurgia? Faz contas. Faz o governo pagar isso. Todo médico deveria pensar em livro caixa. Por quê? Porque pode abater 1/5 das despesas domiciliares e pode abater todas do consultório. Se pode abater todas, entuba a receita ali, faz consulta mais baratinha e joga o PGBL ali dentro. Significa que o consultório está lhe possibilitando aquela renda no seu bolso e ainda lhe possibilita uma previdência privada. É uma matemática tributária que tem que ser feita, é uma estratégia. Os rendimentos tributáveis são todas as formas que eu recebo, com exceção das alíquotas zero, que é, por exemplo, a renda de distribuição de lucro. Mas benefícios complementares, eles são tributados, inclusive a previdência privada. Por isso que temos que aproveitar a dedução dela. Então, qualquer pagamento que me façam, eu tenho que oferecer ao fisco. Colocar lá ou na página de tributáveis, ou de isentos, ou de renda tributada exclusivamente na fonte. Porque se eu não colocar, o fisco vai chegar àquilo e vai me cobrar. E aí eu tenho que explicar que o rendimento era isento, tem que retificar a declaração do imposto de renda, etc. Direitos autorais, senhores, também são tributáveis. Eu falo sempre algo que eu não entendo. O ser humano, ele se dedicou a escrever uma obra literária, uma pesquisa científica, manda para publicação, ganha um congresso, ganha o direito de publicar num congresso, ele consegue essa maravilha, ele é convidado para expor nesse congresso, depois ele consegue fazer com que essa obra literária vire um livro. Toda a renda que ele recebe é tributada. A livraria que vai vender seu livro não tributa, é isenta. É incrível. O produtor da obra no Brasil é tributado. O produtor do papel e da venda não é. Ou seja, o Brasil privilegia o comércio e joga para baixo a produção intelectual no limbo do tributo. Porque o próprio nome já diz, é tributo, é imposto, ou seja, é do demônio. Entenderam? Então, nós temos esse problema grande que hoje temos uma admiração brutal brasileira do fisco pelo comércio, mas pela intelectualidade é zero. É isso que leva muitos de nós a não produzirem muito. Então, tomem cuidado com essa questão, tomem cuidado com a renda de aluguel. A renda de aluguel é um dos itens, agora, foco da Receita. A Receita fez um levantamento e descobriu, eu não lembro direito a estatística, mas das rendas de aluguel declaradas no Brasil, acho que é 60%
das rendas não são tributadas, não são oferecidas ao fisco. Então, tomem cuidado com essa questão, que ela é importante. Outro ponto, atendendo aí o doutor Rômulo, vamos falar de livro caixa. O primeiro ponto, prestem atenção no que eu vou falar, livro caixa não é obrigatório. Livro caixa é um nome de um livro técnico dado à possibilidade de abatimento de despesas 100% permitidas pelo fisco. Ele não é obrigatório, ele é um arbítrio nosso, porque eu posso deduzir. O que é obrigatório? O carnê-leão. Carnê-leão é aquele DARFzinho que eu pago todo mês sobre as rendas da autonomia. Aquilo é obrigatório. Percebam só, existem duas palavras que o fisco traz na literatura dele e a lei traz. Eu devo e eu posso. Quando é arbítrio meu, quando é favorável a mim, é arbítrio meu, eu posso escolher. Eu posso. Quando eu sou obrigado a algo, eu devo. Então, eu devo pagar o carnê-leão, mas eu posso abater as despesas. Perceberam? Só que o fisco ele é tão maroto, que ele deu o nome de carnê-leão ao sistema de livro-caixa. Perceberam a inversão de valores? E a gente fica maluco, porque a gente chama de livro-caixa o carnê-leão, mas o carnê-leão é a obrigatoriedade de pagar. Então, não se esqueçam, eu sou obrigado a pagar todos os meses o carnê-leão quando eu trabalho como autônomo, seja como cooperado da Unimed, seja como autônomo num consultório privado, ou seja, meando o consultório com alguém, mas como profissional liberal. Então, o carnê-leão, ele trata-se da prerrogativa obrigatória e o livro caixa não. Ok? Então, não confunda mais essas coisas. E o que é dedutível no carnê-leão e não precisa esperar o final do ano? É dedutível gastos com pensão alimentícia, é dedutível despesas com dependentes, é dedutível previdência privada, é dedutível as despesas permitidas pelo regulamento do imposto sobre a renda. E aí, ao doutor Rômulo, vamos a elas. E atenham-se a elas. Os médicos, até 2019, tiveram várias vitórias perante o fisco. Aproveitem, porque vocês podem acabar perdendo com a reforma tributária. Se não ficarem prestando atenção ao projeto da reforma tributária da renda e tributação do imposto sobre a renda, vocês podem perder. Vamos a elas. Primeiro item, pagamento efetuado a terceiros sem vínculo empregatício. 100% dedutivo do imposto de renda. Paguei uma faxineira autônoma para limpar o meu consultório. Faça somente ela assinar um recibo, discriminando o que ela fez, que dia ela fez, dados pessoais, CPF, etc. Então, eu fiz serviços de limpeza no consultório situado no endereço tal, ao doutor Rômulo, ao doutor Benjamin, ao doutor Pina, e assim sucessivamente. Descreva de forma clara e recebi R$100. R$100 são dedutíveis. E por que eu devo abater? Já que eu posso. Porque 27,5% vai ser abatido o imposto de renda. Então, ela não saiu R$100. Ela saiu R$77. O fisco está pagando 1/3. Então, abata. É permitido abater gastos, por exemplo, com enfermeiro autônomo, 100% dedutível. Ah, mas vamos inverter, então. Vamos inverter, então. É permitido abater gastos com a limpeza do meu consultório pagos a uma pessoa jurídica? Sim. Se emitir a nota fiscal e descrever da mesma forma no corpo da nota? Sim. Qual é o conselho de ouro? Tenha contrato, não só a nota. É obrigatório ter a nota fiscal todas as vezes que eu pago uma pessoa jurídica. É permitido eu contratar uma empresa, por exemplo, eu sou cirurgião, é permitido eu pagar e deduzir do meu livro caixa o pagamento de um instrumentista, pessoa jurídica? Sim, é permitido, desde que descreva. Agora, por favor, prestem atenção na nota fiscal, qual foi o procedimento, a cirurgia,
foi ao paciente fulano de tal, no dia tal, no hospital tal. Não tem como o fisco dizer que essa nota é armação. O que o fisco glosava nos livros caixas? Dizia que aquele documento foi feito por armação. Então, vamos evitar a armação. O que é a armação? Descreva sucintamente, em detalhes, qual foi o procedimento, o paciente, o dia, o local, etc. Não tem armação aí. Aí é 100% dedutível, como recibo de autônomo pago e como nota fiscal paga. Outro ponto. Despesas necessárias, qualquer uma, a percepção, a manutenção da fonte produtora. Ora, é dedutível papel, aquele papel para enxugar a mão? Sim, 100% dedutível. É dedutível a seringa? Sim, 100% dedutível. É dedutível a máscara? Sim, 100% dedutível. Tudo necessário, a minha atividade é 100% dedutível. Por isso, nota fiscal. Perfeito? Então, grande segredo, senhores, um conselho de ouro. Sempre que for ao supermercado, falo sempre isso no Conselho Regional de Medicina, na SOMER, sempre que for ao supermercado, tenha 2 carrinhos ou divida seu carrinho em 2. É material de asepsia e limpeza, álcool gel, detergente, blá, blá, carrinho do consultório. É picanha e Coca-Cola, carrinho de casa. Perfeito? A picanha, quando eu falo picanha, as pessoas se lembram de uma frase célebre. Mas, assim, divida em 2, tenha 2. Chegou no caixa, e eu sempre brinco, nunca entregue seu CPF para ninguém. Chegou no caixa, passou o carrinho que tem a picanha e a Coca-Cola, se for possível, nada de CPF, é dinheiro. Pô! Quando for passar o carrinho do consultório, esfrega o CPF na caixa, entendeu? Aqui meu CPF, esse sou eu. E pede a nota. Entenderam? Essa é uma regra de ouro. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Nota fiscal com o endereço do consultório. Perceberam? Nota fiscal com o endereço do consultório. Segunda regra de ouro. É obrigado? Não. Só que o fiscal vai pedir para provar que é do consultório. Segunda regra de ouro. Se possível, nunca use a conta do consultório, mesmo que como pessoa física, da conta que eu compro a picanha. Então, tudo que eu receber e eu pagar do consultório, uma conta bancária específica. Sobrou dinheiro, passa para a sua conta pessoal. Não confunda as duas contas. Quando o fisco chegar na sua porta e abrir a porta, a força para fiscalizar, ele vai ficar de cara caída no chão, porque está entregue para ele tudo nos mínimos detalhes. Ok? Então, dessa maneira, você interrompe ele na lata. Ok? Então, despesas necessárias à percepção que transitaram por essa conta e tem endereço do consultório, olha, chupeta, como dizia o meu pai, vai dar tudo certo, tá? Ok? Então, eu estou organizando o consultório de vocês. É dedutível manutenção do filtro de água? Sim. É necessário ou não é necessário um filtro de água dentro de um consultório? Pelo amor de Deus. Ok? E aí aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? Eu não estou falando para os senhores fazerem isso, mas acontece. Você vai comprar um filtro para sua casa. É engraçado que você compra no mesmo dia, na mesma hora que compra o filtro para o seu consultório. E é engraçado que é igualzinho, do mesmo modelo, e é engraçado que é da mesma cor. Igualzinho, só que 2 notas distintas. Uma da sua casa e uma do seu consultório. Ok, essa manutenção... Aí passa 1 ano, 6 meses, você tem que fazer manutenção do filtro. Não tem que fazer manutenção do filtro? Qual é dedutível? Qual é o filtro que é dedutível? Do consultório ou da casa? Ora, do consultório. Não é isso? Da casa, não. E qual é a coisa engraçada?
qual é o único filtro que sofre manutenção? Do consultório. Engraçado, não é? Incrível. E foram comprados no mesmo dia, na mesma hora, mas o do consultório é dedutível do imposto de renda. Lembram disso? É dedutível o papel higiênico lá do consultório. Então, isso criou muita pandemia, inclusive com contadores, advogados e tal. E aí, um médico fez uma consulta que foi engraçado. As pessoas vão ao meu consultório porque estão passando mal. E se estão passando mal, precisa ter banheiro? Precisa. Então, eu tenho que botar papel higiênico no banheiro? Precisa. Então, esse papel higiênico que eu tenho que botar no banheiro, já que as pessoas têm piriri no meu consultório, é dedutível? Aí o fisco teve que fazer uma analogia. É, né? Ah, então é dedutível. Então, quem é que sempre compra papel higiênico? É a sua casa ou o seu consultório? Engraçado, né? Incrível. Que a diarreia só dá no consultório, em casa quase não dá, mas usa muito papel higiênico. E assim sucessivamente as despesas, elas são comparadas entre consultórios e clínicas e a sua casa. E aí entramos também num outro ponto que médico adora, pelo menos adorável, não sei como é que está a juventude hoje, que são despesas relacionadas a livros técnicos necessários ao desempenho da atividade e cursos. É necessário o aperfeiçoamento do médico ou não é técnico? Claro que é. Então, é dedutível o curso do médico? Claro que é. É permitido por lei. É dedutível aquele livro de anatomia caríssimo? Sim, que o médico usa. E aí eu gosto de brincar, não estou falando para fazerem isso. Às vezes eu falo assim, mensagens subliminares, as pessoas falam, pô, mas você disse. Não, não disse. Eu estou pensando alto. Mas é engraçado que a maior parte dos médicos tem filhos e muitos deles pensam e sonham que os filhos os sucedam no trabalho, ou seja, sejam médicos, ou um sobrinho, ou um enteado, ou um afilhado. Então, família de médicos normalmente tem outros médicos. Mas prestem atenção, o livro que é dedutível não é o livro comprado para a faculdade de medicina, do filho, do enteado, do sobrinho. É o livro que o médico compra. Mas é proibido o filho que usar o livro emprestado? Engraçado, né? Não. Então, na realidade, o livro que o pai, que é médico, compra para a sua atividade é dedutível, 100%. Mas o que o filho compra na medicina, não. Então, quem é que vai comprar e emprestar? Entenderam a coisa interessante? É interessante saber o seguinte: roupas descartáveis, asepsia, né? Touca, luva, óculos, são dedutíveis no consultório? 100%, concordam? O filho na faculdade de medicina vai usar essas roupas? Luva descartável e tal? Vai. É dedutível? Não. Do filho, não. Mas do pai é. Aí o filho esqueceu de comprar. Será que ele pode pegar umas duas? É claro, o pai não vai se negar, não é? O pai é pai, tio é tio. Mas não é dedutível o que o filho compra, entenderam? Então, a gente vai entendendo como o médico lida com a sua declaração do imposto de renda, com o seu livro caixa. Vai percebendo que o médico tem que estar preparado para isso. E existem essas coincidências. Então, novamente, as roupas especiais são dedutíveis médicos? Sim. A Receita Federal disse que sim. Ora, ainda mais depois de uma pandemia. Máscara é? É. Mas a máscara do filho na faculdade, não, nem no curso, tá? Mas o filho pode pegar uma emprestada, duas, três, sim, pode pegar, ok? Tá certo. E não poderia deixar de dizer que o pagamento ao contador é dedutível do livro caixa. Então, é dedutível do livro caixa o pagamento ao contador que faz essa declaração de imposto de renda? Sim. É dedutível do livro caixa o pagamento do contador que faz o livro caixa? Sim. Ok? Então, saiba que muitos itens são dedutíveis do imposto de renda e é interessante. Agora vamos entrar num item muito bom, principalmente para os médicos que gostam de pescar, região dos lagos, região serrana, e que acabam, muitas vezes,
chegando à conclusão que a vida no Rio de Janeiro é estressante. Então, eles ficam no Rio de Janeiro segunda e sexta, não, terça, quarta e quinta, e vão para a Serra, vão para a praia, na sexta-feira, no sábado, no domingo e na segunda. E acabam abrindo o seu consultório lá. Então, perceba o que eu vou dizer agora. Tudo que um médico exerce na sua residência é dedutível do imposto de renda em 1/5. Então, vamos imaginar que eu seja um médico e goste de pescar em Saquarema, em Cabo Frio, e eu tenho uma casa lá. Eu posso exercer a medicina lá, sim. Tanto a telemedicina é abatida em 1/5, quanto o mero trabalho de parecerista, laudista, etc. Estou trabalhando em casa. Então, 1/5 das despesas domiciliares, luz, condomínio, aluguel, gás, passam a ser... gás não. As que são utilizadas para o exercício passam a ser dedutíveis. Papelaria 100%, mas essas outras 1/5. Ok? Então, a telemedicina me permite um abatimento de 1/5? Sim. Agora, prestem atenção no seguinte. Vamos supor que eu perceba que eu vou para a região dos lagos, fico lá esses dias todos e pago o aluguel de 1 mês, mas eu só fico lá 2 ou 3 dias numa sala. Essa sala, ela é 100% dedutível, o aluguel dela, porque ela é minha sala, é meu consultório. 100%. Mas se eu ficar só segunda e sexta, não é o aluguel proporcional, é o aluguel do mês inteiro, porque ele está lá à minha disposição. Perfeito? Ok. Agora vamos imaginar que eu inverto. Eu resolvo, então, ir para uma casa. E eu alugo uma casa e atendo dentro da casa. Observe o que eu vou explicar agora. Se essa casa ela for uma residência, ela não é 100% dedutível, ela é 1/5. Agora, se for um alvará de comercial, ela é 100% dedutível. Percebam, cuidados que você tem que ter. Não deixar escancarado que aquilo ali é uma residência, aquilo é um consultório. Se for um consultório, eu sou proibido de dormir nele? Não é, mas é puxado. Só que, se aquele consultório, na realidade, na parte da frente, lateral, for separado, for um consultório dentro de uma casa, ele deixa de ser uma casa e passa a ser um consultório. Então, é 100% dedutível. Então, talvez alugar uma casa seja melhor do que alugar uma sala comercial. Porque aí é 100% dedutível. Então, tem que se... Na hora de fazer os investimentos, nós temos que parar e pensar. Vamos, então, falar sobre eles um pouco. A prerrogativa que lhe dá ter a sua execução como médico, como CNPJ da medicina ou como médico autônomo, é a possibilidade que lhe dá de ter benefícios com a profissão. Primeiro ponto. Vale a pena comprar um carro no CNPJ? Sim. Se você comprar branco ou preto e frota, carro que possa ser frota, você não vai pagar o IPI. Logo, você vai pagar pelo menos de 10% a 12% mais barato num carro. E não é pouco dinheiro, é muito. Se você comprar branco ou preto frota, você vai pagar 2 a 3 mil reais a menos pela pintura. Se você comprar frota dentro do CNPJ, você vai pagar seguro de CNPJ, frota, que é provavelmente 10 a 12% mais barato. Então, eu estou dizendo que você tem como comprar um carro cerca de 30% mais barato no CNPJ da medicina. Então, esse tipo de intervenção entre autonomia e CNPJ tem que existir. Por quê? Eu sou proibido de ser CNPJ ao mesmo tempo que sou autônomo? Não, em hipótese nenhuma. Cuidados que eu tenho que ter. Ora, se o seu CNPJ é para emitir nota fiscal para entregar para terceiros,
Então, coloque o seu CNPJ no endereço, seu CPF em outro. Esse estudo tem que ser feito. Porque se não for feito, é teoria bunda lelê. Você não está aproveitando em nada. O fisco vai te pegar na curva e você está com o teu desembolso tributário nos pícaros, não aproveitando nada que a legislação te dá. Então, antes de fazer qualquer investimento, antes de pegar teu dinheiro e jogar para um gerente de banco, antes de investir na aquisição de maquinário, aparelhagem, bens, consulte um especialista, consulte um bom contador, que normalmente quase todos os contadores hoje, normais, melhorados, entendem de investimentos, justamente porque já perceberam que, se não entenderem de investimento, nada servem. Entendem de tributária. Então, aprenda a usufruir desses benefícios coletivados. Então, a diferença entre poder abater as despesas domiciliares e poder transformar as despesas que seriam domiciliares em despesas da atividade é uma necessidade sua. Se você não souber fazer isso, está literalmente rasgando dinheiro. Ok? Agora imaginem o seguinte: eu consegui usufruir esses benefícios todos que estamos conversando e consegui reduzir meu impacto tributário, que eu hoje desembolso em 10% por mês. Parece que é pouco, senhores. Qual é o investimento no mercado financeiro que lhe dá 10% todo mês durante toda a sua vida? Não existe, nem criptoativo deu. Eles subiram e depois despencaram. Vocês têm 10% de economia. Pega esses 10% e investe no mercado financeiro, bem investido, e faz seu pé de meia. Sua liberdade financeira daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou vai comer pizza gratuita, mas investe. Então, você economizou 10% e transformou esses 10% em 15%. Então, não é para torrar, a gente não economiza para torrar, economiza para poupar. E poupar não é poupança, poupar é investimentos. Estamos cheios de médicos que estão trabalhando por obrigação, porque não conseguem parar de trabalhar, porque se pararem de trabalhar não conseguem viver. Então, vamos pelo menos tentar fazer com que a gente consiga um colchão de amparo para a gente. Despesas com advogados, senhores, não são dedutíveis do livro caixa, só são dedutíveis do livro caixa despesas de advocacia trabalhista referentes ao meu funcionário que trabalhava para mim dentro do meu consultório, ok? E aí vem uma despesa que eu adoro falar, isso virou até tema de uma palestra na época do Mundo Físico, né, que a gente ia para as palestras, que é o seguinte: médico não tira férias, médico vai a congresso. Lembram disso? Então vou repetir, porque eu não me canso de repetir, porque todos os anos eu falo disso, todos os anos me perguntam novamente, e todos os anos eu adoro, eu amo de paixão falar sobre isso. Por que médico não tira férias? Porque médico vai a congresso. Porque congressos, seminários, tudo que for de cunho científico é dedutível do imposto de renda. Mas o que é dedutível? A inscrição, não só a inscrição, o translado, a alimentação durante o congresso, a hotelaria, tudo é dedutível. Então, senhores, parem de dizer que vou tirar férias em janeiro. Ensinem a recepcionista a dizer: olha, ele está em congresso. E aí procurem o local que vocês querem visitar. Então, vamos imaginar que tem um congresso, você é louco para conhecer Cancún, e veja quando Cancún vai ter o congresso da sua especialidade. Inscreva-se. Vá ao congresso. Frequente o congresso. E aproveite a viagem. Porque o translado é 100% dedutível e a viagem para Cancún não é barata. O retorno é 100% dedutível. A hotelaria é dedutível. Tudo é dedutível. Mas eu não quero Cancún, eu quero um cruzeiro marítimo. Então aproveitem, está cheio de congressos de uma semana em cruzeiros marítimos. Vá para um cruzeiro marítimo. Não tem problema nenhum.
tem uma solução de consulta feita à Receita Federal se o Congresso era dedutivo e a Receita Federal engoliu a seco, dizendo sim. O que não é dedutível? Uísque, vinho, não é dedutível. Mas, se o Congresso for passe livre, meus amigos, não vai estar escrito uísque, não vai estar escrito vinho. É só vocês irem ao organizador do Congresso, do Cruzeiro, explicar para ele: filho, nós somos a Somerge, nós somos a SOMEI, nós somos as associações, a Associação da Barra. Queremos fazer um congresso para 300 ou 400 médicos, aproveitando o seu cruzeiro marítimo que leva 1.000 pessoas. Então, queremos vender aos nossos médicos durante um ano parcelado, sendo que todos vão comprar cabine simples. E você, chega aqui, amigo, você fala no ouvido do organizador, você vai fazer upgrade gratuito, porque nós vamos pagar durante 12 meses. E aí, lá na frente, você me faz um upgrade gratuito para uma cabine dupla. Somerge, SOMEI, receberam o pagamento da cabine simples. No final, o organizador fez um upgrade para todos os médicos. E agora, aquela pessoa que você queria levar, que é sua esposa, seu esposo, sua amante, seu sei lá quem, vai de graça. 100% dedutível. Porque você é dedutível e ela não está pagando. Entenderam o que eu falei? Então, aproveite e explique para a recepcionista que você não saiu de férias, você está em congresso. Porque congressos, seminários, simpósios, tudo é 100% dedutível. Cursos, pós-graduações, tudo da sua especialização é 100% dedutível do imposto sobre a renda. Outra despesa fabulosa, material de consumo indispensável, obrigação do seu objeto profissional, como material de escritório, material de conservação, limpeza, material de qualquer natureza usado ou consumido nos tratamentos. Tudo é dedutível. Então, este caderno que eu estou anotando é dedutível? Sim. Esta caneta? Sim. Então, se eu tenho filhos e compro material escolar, é dedutível? Não. Mas aquele caderno que você comprou é para onde? Consultório. Aquela caneta que você comprou é para onde? Consultório. Entenderam? Não é para o filho, é para o consultório. Então, tudo que se refere a consultório é dedutível do imposto sobre a renda. Logo, aproveitem. Reparos, consertos, manutenções na aparelhagem, na geladeirinha, no frigobar. Tudo é dedutível. E aonde é que vai ter manutenção? Não é na sua casa, é no consultório. Tem que comprar um refrigerador para condicionar ali as vacinas, sei lá. É igualzinho de casa, mas foi coincidência. Quem sofre manutenção? Consultório. Entenderam essa questão? Vocês têm que saber se policiar e aproveitar tudo que a lei lhe dá. Não façam o que não é do seu consultório ser dedutível, mas o que é do seu consultório é dedutível. Outro ponto importante: gastos com propaganda efetuados para a sua profissão, para o seu consultório, para a sua clínica, 100% dedutíveis do livro caixa. Não é assim para mim, eu sou demais, eu sou fantástico, eu sou lindo. Não, eu sou oncologista, eu sou urologista, faço esse tipo de tratamento, faço esse tipo. Isso é dedutivo do imposto de renda. Seu Instagram é dedutivo do imposto de renda. Tudo, seu site é dedutivo do imposto de renda, desde que seja para a sua atividade. O que mais é dedutivo do imposto de renda? Conselho Regional de Medicina. Ele é obrigatório. As associações não. Mas transformem as associações em dedutíveis. Isso que vocês estão tendo hoje, vale a pena ou não vale a pena? Talvez valha a pena para você, talvez eu tenha dado um recado para a sua vida importante. Então, pagar para a Somerge vale a pena? Senhores, transformem em 100% dedutível. Já que não é dedutível o pagamento à Somerge, a Somerge pode
transformar alguns itens em dedutíveis, fazendo parcerias com que o médico tenha um clube de vantagens que lhe traga dedutibilidades, contadores, livros, etc., congressos. Então, vamos saber organizar a vida do médico para que ele não se dê tão mal como ele está se dando. Outro item que é importante, que agora já não é do livro caixa, é a venda de ativos. Vou vender um imóvel. Eu não vou ter muito mais tempo para falar, mas isso é importante. Vou vender um imóvel. Não venda a teoria lá Bangu. Se eu tenho mais de um imóvel, saiba que mais de um imóvel, quando eu vendo um deles, não tenho abatimento nenhum. Se eu, por exemplo, tenho um imóvel e esse imóvel ou imóveis eu precisar vender, não venda, e eu queira vender todos eles, venda os imóveis em até 180 dias e invista num novo imóvel ou em novos imóveis residenciais. Porque se você vender todos os imóveis em 180 dias e comprar outros imóveis residenciais, mesmo tendo um lucro astronômico, você não vai pagar imposto de renda. Outra questão, aprenda a utilizar a tabela do imposto de renda sobre ganho de capital. Até 5 milhões de reais na venda de um imóvel é 15%. De 5 milhões a 10 milhões é 17,5%. De 10 milhões para 30 milhões é 20% e assim sucessivamente. Então, se eu tenho que vender imóveis e eu vou ser tributado porque não vou comprar imóveis residenciais, não venda os imóveis no mesmo mês. Porque se eles ultrapassarem 5 milhões, você está perdendo 2,5%. Venda um num mês abaixo de 5 milhões e o outro no outro mês, porque aí você reduz de 17,5% para 15%. Se eu tenho um imóvel abaixo de 517 mil reais e vou vendê-lo, e eu tenho outro imóvel, eu vou pagar ganho de capital. Então, pense em doar esse imóvel que você vai vender para o seu filho, porque o imposto sobre doação é 8% e não 15%, e o seu filho vende o imóvel, o que vai ser isento. Então, pense como utilizar os benefícios do patrimônio também, na hora de adquirir imóveis. Eu pretendo adquirir imóveis. Então, pense talvez em adquirir imóveis nos nomes dos familiares através de doações que não ultrapassem 40 mil ao ano ou que você faça uma doação com usufruto, que retorna para você e a possibilidade de retroverso, para que você não perca o imóvel. E tome cuidado com doações, imposto de transmissão. Se você declarou doação, o doador tem que declarar também. Agora, se você vai fazer doações, por exemplo, no Rio de Janeiro, tome cuidado porque varia de 4% para 8%. Então, doações até 300 mil reais é 4%. Se eu quero doar 1 milhão para o meu filho, sabe quanto você vai pagar? 6%. Então, não doa 1 milhão, doa 300 mil, 300 mil, 300 mil, doa 1 milhão. E aí você economizou 2% sobre a doação. E a outra questão, para finalizar minha fala, que eu já estou ultrapassando o tempo, cuidado com o INSS se você sofre retenção em mais de uma fonte. É limitada a R$ 7.507. Soma todas, o máximo é R$ 7.507. Se você sofre retenção de várias fontes, saiba que só uma delas deve ter. Então, se você sofreu durante muitos anos, você pode recuperar todo o INSS de 5 anos. Se você não recuperar, você rasgou o dinheiro, porque esse INSS que você sofreu é doação para o governo. Você nunca vai usufruir desse dinheiro, então recupere ele todo. Aproveite e estanque daqui para frente. Recolha só sobre uma fonte. 7.507, que dá R$ 877. Então, isso se for retido na fonte pessoa jurídica. Se você for autônomo, é R$ 1.557. Então, aproveite e sofra só sobre uma fonte e usufrua do benefício de recuperar todo o INSS e parar de pagar a mais. Para finalizar, senhores, vou repetir a estatística levantada por
4 grandes escritórios de contabilidade que pegaram 200 médicos e fizeram uma pesquisa. Essa pesquisa retornou o seguinte: em 183 desses médicos que responderam, 78% possuía o enquadramento tributário desfavorável. Estava no simples, podia ser lucro presumido, etc. Desses, 98 responderam a um quesito que eram cooperados. 92% desses 98 médicos que responderam não utilizavam os abatimentos fiscais permitidos pela legislação. Nessa pesquisa, 76 médicos cooperados que atuam como profissionais liberais e possuíam mais de uma fonte remuneratória. 96% desses 76 que responderam à pesquisa sofriam a retenção inadequada do INSS. Então, aproveitem e estanquem isso. Isso é imposto sobre a renda. É uma consultoria de alto nível, não é uma digitação e uma datilografia de informações, aonde o contador identifica tudo isso que eu falei na declaração do imposto de renda. Bem, senhores, agradeço, espero que tenha sido bom para os senhores. Muito obrigado mais uma vez pelo 13º ano de palestra. E espero que a gente repita isso por muitos anos. Obrigado. Muito obrigado, professor José Miguel. Eu peço desculpas, vocês devem estar vendo aí que eu estou em movimento, eu estou numa área aqui pública nesse momento, porque eu estou aqui na Câmara dos Vereadores, né? Hoje está tendo um evento muito grande aqui, monstruoso, e por força disso eu tenho que estar aqui. Mas acompanhei tudo, comecei bastante preocupado, me animei no meio do jogo e saí novamente assim com o jogo empatado. Eu não vou considerar derrota, nem uma vitória muito grande, mas eu acho que no final das contas, tudo que o professor Zé Miguel nos passou aqui, nos remonta aqui. Eu vi no outro dia uma coisa que falava assim: se você precisa de um médico, vai ao médico, né? Agora, se você precisa de uma assessoria contábil, procura o professor José Miguel, visto que nós estamos prestes a renovar a nossa assinatura de contrato de parceria, né? Então, eu já estou fazendo aqui uma propaganda que a Somerge está fazendo isso aqui de uma forma bacana, que eu acho que é importante termos esse clube de benefícios já continuado, né? E, na verdade, eu só tenho a agradecer muito, mais uma vez, parabéns, professor, fantástico. E eu quero aqui passar para a doutora Célia, para ela capitanear se existem perguntas e coisas parecidas. Eu gostei muito, professor José Miguel, da parte que o senhor falou para todos nós a respeito do livro Caixa, tá? Porque a gente sabe que é isso mesmo, o jogo é esse, a gente tem que saber jogar. Mas as grandes dúvidas, assim, do dia a dia, né? O manejo contábil, os senhores é que sabem fazer. Mas o manejo do dia a dia, o que eu vou guardar, essa malícia, né, de nota fiscal, separação de carrinhos, e o que pode, o que não pode, o que deve entrar, o que não deve entrar, eu não me recordo, pode ser que eu tenha perdido num determinado momento. Combustível, deslocamento, eu posso computar? Não. Infelizmente, só há uma profissão que pode abater deslocamento e combustível, que é vendedor autônomo. Perfeito. Tá bom. Obrigado. Vou passar então para a doutora Célia para ela capitanear o restante da reunião, mas eu vou continuar aqui. Professor, muito obrigado, satisfação imensa. Muito obrigado. E dessa vez eu não entrei em crise de bronquite por enquanto. De repente, até dia 31 de maio eu entro. Tá certo. É isso aí. Olha, Obrigado. Zé Miguel, muito obrigada. Excelente, como sempre. Gostei muito quando você falou a questão de congresso, viu? Foi uma bela dica para todos nós. Eu vou utilizar. Agora, Simone, você está me ouvindo? Eu Sim, acharia interessante se pudesse abrir o microfone para quem tem pergunta levantando a mão. Eu vi que o Pina levantou a mão. só um minuto, por gentileza, doutor Pina. Só para nós organizarmos, nós temos doutora Célia, a doutora Andréa Benaz inscrita,
e uma pergunta do doutor Fernando Barros, em seguida também, quando terminar a pergunta do doutor Sérgio Pina. Só lembrando, doutora Célia, por gentileza, que as pessoas possam manter uma regularidade de tempo na questão Sim, das perguntas, tá bem? ok. Por favor, então, Andréia. Boa noite, Boa querida. noite. Boa noite. Excelente palestra, agradeço muito. Eu tenho, na verdade, são duas dúvidas. Uma é rápida. Como é que eu comprovo 1/5 da despesa de casa para botar no livro caixa? Como é que eu comprovo isso e coloco no livro caixa? Essa é a primeira. A segunda, se eu fizer um plano de saúde na minha PJ, eu posso declarar isso de alguma forma? Porque a gente não consegue declarar, já que o pagamento, teoricamente, é feito pela PJ. E você faz aqueles recibos, enfim, pega o reembolso, eu só consigo colocar o que não foi reembolsado, mas a prestação do plano de saúde que eu fiz na minha PJ, que é muito mais barata do que da pessoa física, eu não tenho conseguido. Existe alguma forma de eu poder declarar o pagamento da mensalidade do meu plano de saúde, da minha saúde, para a pessoa física? Enfim, que é feito na PJ? São essas duas perguntas. Obrigada. Excelente. Vamos lá. Primeiro, livro caixa. Basicamente, a senhora vai pegar, hipoteticamente, a despesa de aluguel. E a despesa de aluguel é R$ 5.000. O contador ou a senhora escritura no livro caixa. Despesa de aluguel pago, segundo boleto, tal, 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 R$ 5.000. 1/5, R$ 1.000. Aí abate os R$ 1.000. É só isso. Então, apresenta. Eu, aqui no escritório, o que é que nós fazemos? Todos esses documentos são anexados num dossiê eletrônico dos livros caixas, eles ficam anexados. Então, quando eu escrituro o aluguel é despesa escriturada número 35. A gente coloca o número 35, é o documento eletrônico, que é o gasto de aluguel. Então, se cair na malha fina, eu entrego isso ao fiscal. Está aqui. Aí ele já cruzou, não vai reclamar em nada. Então, a primeira pergunta é respondida. A segunda pergunta, doutor André, sim, existe. Umas coisas, é só 1/5 do aluguel, despesas com condomínio, com Um luz, quinto de essas coisas não condomínio, pode. um quinto de luz, tudo que for comum à atividade e estiver em nome da residência. Ok? Então, Ok, condomínio, obrigada. luz, telefone, Ok, tudo. obrigada. Ok? E a segunda era plano de saúde. Sim, é possível. Se a senhora tiver um bom contador, ele sabe fazer isso, porque existe uma solução de consulta da Secretaria da Receita Federal e uma da Inspetoria do Trabalho, falando sobre essa questão a pessoa física vai ter que suportar o gasto do plano de saúde. Então, existem declarações trabalhistas dentro do ambiente do E-Social que tornam a despesa do plano de saúde dedutível da pessoa física. Ok? E aí a senhora recupera a parte tributária toda da pessoa física. Existe sim. Por favor, Pina, depois Fernando. Boa noite a todos. Agradecer a Somerge, a Somei, Anbarra, por nos ter proporcionado essa excelente palestra no dia de hoje. Parabéns ao professor José Miguel. Nós estamos aqui em Macaé, né? Você falou da região dos lagos e nós estamos aqui em Macaé, Rio das Ostras. Ainda bem que eu não estou sozinho, eu trago meu Rivotril, mas sei que o Rômulo está trazendo a bombinha dele, né? Bom, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta e minha esposa também queria fazer outra. A primeira o senhor falou da questão de uma empresa do Simples que perdeu a classificação por ter terceirizado serviços. E a minha pergunta é: que tipo de terceirização? Por exemplo, se eu terceirizar faturamento também, eu tenho risco de perder essa maneira de tributação, né? Qual o tipo de terceirização que envolve risco? Essa é a minha pergunta e minha esposa quer fazer uma também. Não, responda a primeira, a sua. Valéria, faz. Bom, boa noite, professor Oi, Miguel. Valéria. Tudo bem, Célia? Eu quero fazer o seguinte: se o paciente pagar via Pix, mas não exigir recibo,
esse pagamento será tributado? Então, vamos lá. A resposta à primeira. A terceirização é um nome vulgar, chulo, é um apelido a uma palavra técnica chamada cessão de mão de obra. O que é a cessão de mão de obra? É mais ou menos dizer o seguinte: eu fui contratado por uma pessoa jurídica para trabalhar para ela, no local dela ou em nome dela. Perfeito? Isso é cessão de mão de obra. Tá certo? Então, esse é o tipo de terceirização proibida. Esteja num hospital, esteja numa clínica, esteja trabalhando para um hospital, esteja trabalhando para uma clínica. É diferente de eu trabalhar direto para um paciente meu. Eu estou trabalhando em nome da pessoa jurídica. Então, eu emito a minha nota fiscal para a pessoa jurídica, atendendo pacientes no ambiente dela, que são dela, etc. Esse é o tipo que foi excluído e que é proibido, ok? Então, prestem atenção, porque qual é o problema dessa exclusão? É que se retroage a pessoa jurídica é excluída do Simples, tudo que ela pagou não vai servir para pagar os tributos da exclusão, ela vai ser tributada no lucro presumido, tem que pagar tudo, com multa de 75% a 150%, e a pessoa jurídica, tudo que recebeu pode ser considerado como prolabore. Além disso, incide INSS. Okay? Então, isso é um perigo. Faliu, quebrou. Tá? Isso quebra o médico. Por isso que eu chamei bastante atenção no nosso último evento. Isso quebra o médico. Para ter uma noção, a autuação dessa empresa, salvo engano, foi 800 mil, com multa juros chegou a 4 milhões. Tá? Então, tomem cuidado com isso. A resposta em relação ao PIX. Sim, o PIX é um controle do governo através do Banco Central, só existe no Brasil. Tudo que passa por PIX passa pela Receita Federal. A Receita Federal, o Conselho de Contribuinte CARF, ele entendeu que todas as vezes que um autônomo recebe, um profissional liberal, recebe recursos e não declara, é crime de sonegação intencional. Cuidado. O que é crime de sonegação intencional? É um crime que está sujeito a uma multa, a uma sanção e penalidade mais alta que existe, estudando-se a reclusão. Tá? Claro que eu duvido que um médico vá preso, porque não tributou PIX, não tributou transferência de dinheiro, mas eu só estou chamando a atenção. Tá? Então, tem previsão legal de crime de sonegação, ok? Ok. Vamos então, Ramon, por Obrigado, favor. um abraço a todos. Eu que agradeço, doutor Sérgio Pina e a senhora. Muito obrigado. É sempre um prazer. E, aliás, minha devoção a Rio das Ostras, minha mãe tem uma casa em Rio das Ostras há 49 anos e eu fui criado praticamente no mar de Rio das Ostras. Você falou, venha comer um peixe conosco. Sim, vai ser um prazer. Bom, agora sou eu, né, Célia? Sim, Ramon, agora é Ah, você. Boa tá noite. legal. Boa noite a todos, boa noite, Zé Miguel. É sempre muito agradável ouvir você, apesar dos perigos das informações. Eu vou aprendendo aos pouquinhos, com doses homeopáticas, mas eu sou um pouquinho relaxado em tomar as medidas que você às vezes nos ensina. Eu queria saber uma coisa de você, Zé Miguel. É, eu ouvi em algum lugar, por exemplo, lá não fiz o meu imposto de renda, que aquele abatimento de quem tem várias fontes de renda, por exemplo, eu tenho 78 anos, você ganha como inativo, você tem três fontes que te pagam. Médico tem isso, inclusive como autônomo. E o valor de abatimento ele não teve correção esse ano, porque Não, isso foi dito por algum escritório aí no YouTube da vida aí. não teve. Na realidade, doutor, só pode abater uma, né? Uma fonte. Mas houve correção? Não. Houve correção? Não. Exatamente. Uma última questão. A questão do livro caixa,
que médico é meio bagunçado, meio desarrumado, você sabe como é que é a categoria, em termos as coisas pessoais. Quando você faz Antigamente a gente tinha que fazer o registro do livro caixa, isso hoje não é mais necessário, mas o ordenamento das notas fiscais é sempre por data ou tem alguma outra lógica aí? Então, na realidade, nós temos que registrar por fato ocorrido. Então, é data, perfeito? Só que eu indico sempre que numere os fatos. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o senhor comprou algum material para a sua atividade e tem a nota fiscal. Embora a nota fiscal tenha a nota dela, está lá escrito, eu coloco um número nessa nota fiscal, porque quando eu guardá-la, eu numero. Se eu cair na malha fina, o fiscal pede para eu cruzar aquilo dali. Ah, eu quero esse comprovante. Aí já está numerado. Olha, esse aqui é o 35, está aqui escrito que é o 35. Eu vou lá no documento 35 e entrego. Entendeu? Então, assim, como organização, eu uso o número, mas é importante que se entenda que é por data. Ok, obrigado, obrigado. E Parabéns, agradeço. Ok. parabéns. Doutor Fernando Barros, por favor. Doutora Célia, o doutor Fernando, ele colocou a pergunta no chat. A pergunta foi: se o contador do consultório tratar da pessoa jurídica, você pode abater no seu livro caixa? Não. A despesa da pessoa jurídica, não. Mas nada impede dele fazer um contrato que a despesa física seja uma despesa maior do que a pessoa jurídica. Fernando, quer falar? Não, Meu é isso colega mesmo. de conselho. Obrigado, Célia. Obrigado, Célia. José Miguel, parabéns pela sua palestra, excelente. É aterrorizante, mas é excelente, né? Você fica sempre em pé. E também parabéns pela Somei e a Barra pela iniciativa. Mas é isso mesmo. Se um médico tem um contador que trata da sua pessoa jurídica, esse contador, se paga esse contador. Mas você pode incluir no livro caixa. Outra coisa também que me veio agora, que deu uma falha aqui quando estava trazendo o livro caixa, se despesa com alimentação. Você vai almoça no restaurante, assim, no intervalo assim, entre um consultório, você pode também abater no livro caixa essa despesa com alimentação? Não, a alimentação é proibida. Infelizmente. A única alimentação que é permitida é em congressos, quando ela faz parte da fatura do pacote ou algo assim. Tá? Então, o contador da pessoa jurídica não é dedutível do livro caixa da pessoa física e a alimentação Ok. também não é dedutível. Ok? Ok. Eu estou ouvindo um chiado, eu não sei se estão me ouvindo direito. Eu também estou ouvindo o chiado. Só um Agora, a minuto. doutora Renata Sacramento. Só um minuto, por Olá. gentileza. Só um minuto, por gentileza, doutora Renata. Nós vamos fechar o áudio que está aberto. Só um segundo, por favor. Tudo bem. E agora foi. Não temos Agora- outro áudio aberto, a não ser doutora Célia, doutor José Vou Miguel e fechar. doutora Renata. Pode falar, Renata, por favor. Boa noite. Então, boa noite. Não repare que eu sou a paisana que eu acabei de voltar da academia. Também estou no mesmo lugar que o doutor Sérgio Pina. Estou aqui também, em Macaé também. E tenho... Tudo bem, doutor. E eu tenho algumas dúvidas aqui, mas vou ser super sucinta, tá? Vou ser super rápida. A primeira é o seguinte: o meu marido ele paga o plano de saúde, tá? Eu utilizo o plano de saúde dele, porém, como eu não sou dependente dele, ele deduz no imposto de renda o gasto com o plano de saúde dele e dos meus filhos. No caso, eu poderia deduzir os meus gastos do plano de saúde dele? Pode. A dedução não é por pagamento, a dedução é por CPF. Se o seu CPF for titular do plano, ou não for titular, for dependente, mas tiver um valor sendo cobrado do seu CPF, o seu CPF pode deduzir. Tá certo. E no caso, por exemplo, dos gastos, né? Eu faço muita teleconsulta, tá? Porque eu era do Rio, vim para Macaé, então acabo que eu continuo atendendo muitos meus pacientes.
No caso, os gastos da casa, acaba ele que paga. Nesse caso, eu posso colocar 1/5 desses gastos no meu imposto de renda? Não, só se sair da sua conta. E se for conta conjunta? Pode. Sendo conta conjunta, tudo. Aí eu vou colocar luz, todos os gastos relacionados à casa referente ao meu trabalho. Luz, Isso, deixa eu trabalho. gás. Isso. E a última dúvida, celular para teleconsulta. Celular, internet, entra também para dedução de imposto de renda? Então, isso foi uma dúvida durante muitos anos, e a solução e a consulta respondida pela Receita Federal é se o celular for provado como de utilização, sim. Então, o que que eu indico? Se eu tenho uma página de Instagram da minha profissão médica, eu coloco meu celular. Se eu tenho cartão de visita, eu coloco meu celular. Se eu tenho folder de divulgação, eu coloco meu celular. Tudo que eu entrego ao meu paciente que para ele ter contato comigo, eu coloco meu celular. Ele virou instrumento de trabalho. Aí é dedutível. Ah, então, no caso, por exemplo, então todos os meus gastos com o meu Instagram, meus gastos pessoais, eu tenho um Instagram profissional. Então, eu acho que muitas pessoas assim que têm Instagram agora vão fazer essa pergunta. Gasto que você está fazendo com publicação, de post, para aquele Instagram eu posso deduzir. E, Desde que haja. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma agência de publicidade que toma conta do meu Instagram. Eu tenho necessariamente que ter um contrato com ela e no objeto estar escrito que é o para o Instagram profissional da médica Renata Sacramento. Aí pode. entendi. Se eu contrato Entendeu? uma empresa para fazer aquele Instagram, eu preciso sempre de um contrato. Sempre. Então, tá. E o link, se eu tiver o link ali, o contato para marcação de consulta, o meu celular, aquela conta de celular passa a ser o meu contato profissional. Tá ótimo. Muito ótima palestra. Ótima, sensacional. Obrigada. Ok, Renata. Boa noite. Agora nós temos a doutora Graça e a doutora Solange Chalfon a seguir. E paramos na doutora Solange pelo adiantado da hora, tá? Por favor, doutora Graça. Doutora Graça, a senhora está sem som, por gentileza. Agora está com som? Sim, nós estamos ouvindo, obrigada. Ah, tá. Eu gostaria de saber que medicamentos de alto custo pode ser dedutível no imposto de renda. Minha indicação é que se o medicamento é de alto custo, se ele estiver dentro da fatura de um hospital, de uma clínica, é dedutível. Se ele não estiver dentro da fatura de um hospital, de uma clínica, não é dedutível. Entretanto, por exemplo, se eu comprar na farmácia, eu não posso deduzir. Não, mas aí a minha dica e minha indicação é que se ele for um medicamento necessário para a vida humana e o bem-estar verdadeiro, pegue um advogado, entre com uma liminar na justiça para a dedutibilidade, a senhora vai ganhar. Ah, sei, mas aí é mais fácil na clínica, paga a clínica com a medicação, que aí eles dão a nota fiscal. Isso. Exato, aí é dedutível. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Ótima Boa noite. palestra. Obrigado. Obrigada, Graça. Bom, agora a última pergunta, doutora Solange Chalfon. Eu sou médica, pessoa física, né? Eu faço livro caixa normalmente. Eu sei que as despesas com automóvel, carro, isso não é dedutível. A minha pergunta é, quando eu pego um Uber para ir para o meu consultório, a despesa do Uber eu consigo colocar no meu livro caixa? Então, doutora, não é que o automóvel não seja dedutível, é deslocamento não é dedutível. Entendeu? Então, assim, infelizmente, nem Uber, nem táxi, nem automóvel, por serem deslocamento, não são dedutíveis. Ok, obrigada, boa noite, parabéns pela palestra. Eu não sei se é a terceira que eu assisto, mas que eu já assisti muitas, já assisti. Obrigado. E sempre ficamos com dúvida, né, Solange? É impressionante. Bom,
Terminamos aqui o nosso webinar. Graças a Deus, mais uma vez com a sua presença, Zé Miguel, esclarecendo muitas das nossas dúvidas. Eu te agradeço, como sempre, em nome da Somerge, SOMEI e da AMIBarra. Eu agradeço a presença dos colegas aqui durante a apresentação. Vai ficar de acesso livre depois da palestra através do nosso site da Somerge. E eu gostaria de passar a palavra para o Rômulo, para que ele finalize o evento. Obrigada, Zé Miguel, mais uma vez. E conto sempre com você, hein? É sempre um prazer. Muito obrigado, doutora Célia. E a É. todos. Eu acho que ele não está ouvindo. Ele Eu deve estar lá. acredito que o ele doutor não tá- Rômulo tenha caído. Eu acho também. Mas, então, em nome do nosso presidente da Somerge, doutor Rômulo, eu agradeço a todos que participaram e o nosso professor Zé Miguel, que está sempre conosco. Uma boa noite a todos, um bom descanso e fiquem atentos que no próximo mês temos palestra. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, senhores. Até a Boa próxima. noite. Obrigado. Boa noite. Grande abraço a todos. Boa noite, Obrigada. Célia. Boa noite, Muito boa Miguel. palestra. Obrigada. Até logo. Até Boa logo. noite a todos.